de referência nessa nação. Amém? Você é o cara. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Toda a honra seja somente a Ele. Eu gostaria de saber quanto tempo vocês conseguem aguentar comigo aqui. Eu estou numa situação assim que eu posso me esquecer do horário. Estou chegando direto do aeroporto desde quinta-feira, num retiro, acampamento de adolescentes. 1.200 adolescentes que não quiseram dormir, né? A gente passava a noite toda, o dia todo, a noite toda. Então, eu estou meio fora assim, e é capaz eu pensar que eu ainda estou no acampamento. Mas quanto tempo vocês conseguem aguentar comigo? Aleluia. O pastor Luciano tem feito de uma forma de quebrar o gelo, né? Dizer para a pessoa ao seu lado, papai vai te pegar. Eu quero que você diga para a pessoa ao seu lado, papai vai te pegar. No colo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Numa noite como esta, num fechamento de um congresso como este, quando conversei com o Luciano algum tempo atrás, eu ainda estava em dúvida se eu ia conseguir chegar para o congresso. Eu consegui a liberação do último dia do retiro, que seria amanhã. Eles me liberaram. E então conseguimos ajustar passagem para que eu pudesse chegar a tempo. E durante essas semanas que se passaram, fiquei meditando, Deus, o que eu poderia repartir? Confesso que eu esperava só pastores e líderes, né? Mas por ser na última noite e caiu na noite da reunião dos jovens, então temos uma mistura. E na realidade todos são líderes, né? Porque Deus tem um propósito de usar todos nós para influenciar pessoas. Então eu creio que aquilo que eu vou repartir com você nesta noite não se aplica somente a pastores e líderes, e por isso que Deus permitiu que fosse a última mensagem e que todos nós pudéssemos estar. Se aplica a todos nós como filhos de Deus. Deus tem promessas tremendas para as nossas vidas, promessas poderosíssimas, e Deus está nos conduzindo para a terra das suas promessas em nossas vidas, elas se tornarem realidade. E ao meditar sobre esse texto que eu vou estar repartindo, eu creio que o Espírito Santo vai falar comigo, com você, e eu estou totalmente dependente dele. Nós vamos aprender algo muito simples, mas muito importante. Dou graças a Deus pela ministração do pastor Cote, porque de uma forma serviu de uma base para aquilo que eu vou ministrar nesta noite. Nós vamos construir em cima disso. E Deus usa situações assim para confirmar. E eu tive uma situação muito engraçada no intervalo, depois que o pastor Corte terminou. Estava muito apertado para usar o banheiro. Então corri para o banheiro, quando eu chego lá, tinha uma fila. Tanto dos homens como das mulheres. Tinha uma fila para usar o banheiro, para chegar ao mictório. E encontrei-me com o pastor que estava na fila. E
ele foi muito, muito, muito generoso comigo. Diz, eu sei do meu lugar. E assim eu passei à frente, eu usei o banheiro, foi um alívio. Glória a Deus. E enquanto eu estava, regozijando ali no mictório, zíper aberto, glória a Deus. O Espírito Santo diz, tem a ver com a mensagem que você vai pregar. Eu quero que você abra em Josué capítulo 5, do versículo 2 até o versículo 9. Conta-nos de uma geração que nasceu no deserto, que não conhecia o Egito e ainda vai conhecer ainda a terra prometida. Uma geração que está entrando nas promessas que Deus fizera aos seus pais e aos pais dos seus pais, que agora vai se cumprir nesta geração. Uma geração que vivenciou milagres pelo deserto. E agora, debaixo da liderança de Josué, estão entrando na terra, a última parada, para de fato começar a desfrutar tudo aquilo que Deus tinha prometido. Eles tinham atravessado o Jordão e se acamparam neste lugar e até tiveram que mudar o nome deste lugar. E a última estação, a última parada, para que pudesse começar a experimentar a realidade das promessas. Mas antes deles começarem a experimentar, Deus disse que alguma coisa precisava ser ajustado em suas vidas, porque não tinham sido ajustado ainda. E depois que eles ajustaram aquilo, puderam desfrutar daquilo que Deus tinha para eles. A ministração hoje à noite vai ser um pouco de ensino, um pouco de pregação, mas também um pouco de palavras proféticas. Alguém aqui está na sua última parada para adentrar em algo que Deus tem preparado para você. E talvez esses dias serão os dias da sua última parada, antes de vivenciar uma nova dimensão da graça de Deus. O povo tinha vivido debaixo de muita graça, mas há dimensões da graça de Deus. O pastor Corte falou sobre até o castigo, até a disciplina, a correção, até a maldição que é resultado de uma desordem que Deus quer corrigir. Ele chamou isso de graça de Deus. Existem dimensões da graça. Alguns de nós temos experimentado a graça de Deus nos sustentando, provendo, nos guardando. E às vezes nós achamos que a graça é somente neste nível. E o povo andava pelo deserto, havia água que brotava da rocha, que os seguia, a rocha os seguia. Havia uma nuvem que pairava sobre eles, uma coluna de fogo todo dia, o maná caía todo dia, fresquinho. Mas na terra onde eles iam entrar, não haveria mais nuvem, não haveria mais coluna, a rocha ia parar de segui-los e não ia cair mais maná. Deus ia abrir uma outra forma de guardá-los, de sustentá-los, de prover, uma outra dimensão da sua graça. Pelo deserto afora que eles caminharam, quase que
não tiveram guerras. Esta geração, a geração dos seus pais, tiveram algumas guerras. Uma delas, o pastor Corte mencionou, quando tiveram Arão e Ur, tiveram que levantar as mãos de Moisés. Foi a primeira guerra que eles enfrentaram pelo deserto. Mas esta geração foi poupada de guerra, de luta. Era uma graça. E às vezes nós achamos que a graça de Deus me isenta, me poupa de luta, de sofrimento. Agora eles vão na terra enfrentar gigantes, Jericó e tantos inimigos. E mesmo assim iam vencer, porque é uma outra dimensão da graça. Alguém aqui está na sua última parada para transicionar-se para uma outra dimensão da graça de Deus sobre a tua vida. Papai vai te colocar no colo. Você vai experimentar a graça de Deus de uma maneira que você nem imaginava que poderia ser graça na sua vida. Graça nada mais é do que a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Aquilo que só Deus pode fazer. Isso é graça. É o poder de Deus em ação. Essa geração, milhões, estão debaixo da liderança de Josué. E eles estão vivenciando um momento muito precioso. Nessa terra, não tinha cessado ainda o maná, não tinha cessado a velha dimensão da graça, e não tinham entrado ainda numa manifestação totalmente diferente da graça de Deus. E para não dizer, ainda não começaram a desfrutar da terra que manava leite, embora tinham a promessa. Então Deus chama Josué e Deus diz que algo precisava ser feito para que eles pudessem desfrutar aquilo que está à disposição deles. Versículo 2, naquele tempo, diz o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Eu vou terminar a leitura ali, mas você pode continuá-la mais tarde. Este povo, essa geração, nasceu no deserto. Não conhecia o sofrimento, a escravidão, a tirania do Egito. Não conhecia o livramento como que se deu no Egito.
na noite da Páscoa, só sabem pelos relatos dos seus pais. E não conhecem a terra onde eles estão indo. Então eles estão entre dois lugares. Uma história que eles não conheciam e uma nova história que está para se desencadear diante deles. Um grande desafio que está por chegar. Um nível que está por descortinar diante deles. E eles estão num dilema. Porque a Bíblia diz que todos os homens de guerra morreram. Em outras palavras, estes agora desta geração não eram homens de guerra porque nunca tiveram oportunidade de guerrear. Não sabiam guerrear. Os varões de guerra que guerrearam debaixo de Josué e Moisés levantava as mãos e mais outras guerras que tiveram, todos morreram. Estes estavam só vivendo no deserto, nas voltas que deram por 40 anos, e eles nunca tiveram guerra sequer. Nenhum deles tinha capacidade para guerrear. Mas onde eles iam entrar, só ia ter guerra. Ia ter que enfrentar todos os inimigos e matá-los e tomar posse de suas terras. Você já chegou num momento na sua vida que você está diante de um desafio, diante de uma nova situação, nova condição, que quando você olha para si mesmo, as suas capacitações e capacidades não se equiparam ao nível de necessidade que está diante de você. Você não é adequadamente preparado para entrar naquilo que está diante de você. E você olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho capacitação, eu não tenho os talentos, eu não tenho aprendido, eu não fui treinado, eu não tenho condições para adentrar neste lugar que Deus está me levando a entrar. Este era o dilema deste povo. Todos os homens de guerra que poderiam guerrear, ou até ensiná-los, ou até sair na frente, já morreram. Estes que estão ali, só sabiam lidar com gado, com carneiro, com galinha. Eles só sabiam lidar com isso pelo deserto. Andando em cima dos jumentos, dos camelos. Só isso que eles sabiam. Alguns lugares eles podiam fazer uma hortinha, porque havia maná. Mas eles não sabiam mais nada. Eles não tinham capacidade nenhuma para a situação que eles estavam para enfrentar. Não é de maravilhar que às vezes Deus nos leva para lugares e para momentos na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa vida pessoal, que quando olhamos para nós mesmos, nós não estamos preparados para aquilo. É como você se inscrever para um concurso, e você passa e vai para aquele novo emprego, e você descobre que você não tem capacidade nenhuma para realizar aquele desafio novo. É como uma moça que sonha tanto em casar-se, e depois ela casa e descobre que ela não foi preparada para ser esposa, e nem tampouco para ser mãe. Nos falta capacitação. Mas Deus não estava preocupado com a capacidade deles, porque era Deus que ia guiá-los. Essa dimensão da graça que você vai experimentar nesses dias. Você vai chegar diante de situações que você não tem capacidade nenhuma. As pessoas vão olhar para você, mas quem é você para fazer isso?
Você não está treinado para isso. Gente, nós vivemos num mundo que tudo tem que ter treinamento. Tudo tem que ter treinamento. Cadê aqueles dias quando Deus nos usava, mesmo quando a gente não tinha treinamento nenhum? E nos usava. Hoje parece que Deus só vai me usar se eu tiver treinamento. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus quer te usar mesmo sem treinamento. Amém? A gente precisa aprender com algumas pessoas, tirar lições, tirar, como o costumo dizer, pedras preciosas. Mas nós não precisamos ser tão capacitados, treinados, para poder realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus diz, Ele escolhe aqueles que nada são, aqueles que não têm conhecimento algum. Paulo diz, olha para o vosso chamado, aqueles que não têm sabedoria alguma, conhecimento algum, que não têm fama alguma, que não têm nome algum, são estes que Deus levanta, para que a glória não seja de homem algum, mas para a glória ser dele. Então hoje em dia nós temos cursos e treinamentos para tudo. Meus pais nunca fizeram treinamento para casamento, mas eles deram 10-0 em um monte de gente da nossa época hoje, que tem todo o treinamento, todos os cursos. Nós vivemos, esse é o mundo que vivemos. O mundo exige que você tenha treinamento, se você tenha capacidade, você tenha feito tal curso, você tenha feito tal... Mas deixa eu te dizer, no reino de Deus não exige você tenha feito tal curso, tal treinamento. O que exige você é seguir a direção de Deus. Amém? Isso não traz alívio para você? Você está diante de situações que você vê que eu não tenho capacidade. Deus está trazendo algo muito grande para mim e eu não sei o que fazer. Pastor, eu não sei o que fazer, acho que eu vou ter que fazer tal curso, eu vou ter que fazer treinamento, eu tenho que fazer, passar por isso. Amém. Glória a Deus, se puder. Mas não espera ter todo o treinamento para ir avante para aquilo que Deus tem para você. Você vai conhecer uma nova dimensão da graça de Deus, que excede toda a capacidade humana e treinamento. Uma geração que não sabia como é fazer guerra, porque os homens de guerra, todos já morreram. Josué assumiu liderança dessa geração, sem ele saber como que lidera o povo. Ele só via Moisés. E interessante, e Deus chega para Josué e diz, assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Tão somente ser forte e corajoso. E não desvie os seus olhos do livro dessa lei. Nem para a direita, nem para a esquerda. Continue nela. E creia, porque eu vou te levar, e tu levarás o meu povo a possuir essa terra, e onde pisar a planta dos seus pés, eu te darei por possessão. Com treinamento, sem capacidade, eu é quem vou te introduzir lá. Deus está procurando pessoas que ouvem a voz dele, que ousa obedecê-lo e seguir a sua direção. Ele vai fazer algo tremendo na sua vida, na sua igreja, na sua família. Mesmo sem ter capacidade alguma. Mas não era isso o problema aqui. Deus não diz, param, porque não tem nenhum homem de guerra. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero realmente repartir com vocês, com todos nós nesta noite. Deus diz, Josué, ninguém vai desfrutar de alguma coisa sequer nessa terra que mana leite e mel,
Porque todos esses, os homens, nasceram no deserto, não foram circuncidados. Os seus pais, que saíram do Egito, todos eles eram circuncidados. Mas estes aqui, nenhum. Portanto, enquanto não foram, nenhum deles vai desfrutar das promessas dessa terra. Ao meditar sobre isso, começou a me chamar a atenção de algo muito precioso. Eu não vou falar sobre circuncisão. Eu vou usar muito a figura. Você não precisa colocar capacete na cabeça. Papai vai te colocar no colo. Mas eu preciso repartir algo que precisa soar dentro de você, ressoar. Isso precisa se tornar uma revelação no seu espírito nesta noite. O que Deus estava dizendo a Josué e aquela multidão, que aquilo que seus pais não fizeram com vocês, quando era para terem feito com vocês, agora que vocês são grandes, crescidos, prontos para entrar na sua herança e possuir, de fato, as promessas, vai impedir vocês de experimentar o que eu tenho para a sua vida. Quando meus pais deixam de fazer comigo, quando ainda era pequenininho, o que meu pai deveria ter feito, e porque não fez comigo quando deveria ter feito, lá na frente vai me atrapalhar. Lá na frente vai me impedir. Parecia algo inofensivo. Parecia algo desnecessário. O povo saiu do Egito e começaram a nascer seus filhos. Eles disseram, não precisa isso. É uma coisa inofensiva. Nós temos tantas promessas. Nós vamos entrar na promessa. Ninguém jamais imaginou que eles iam pisar na terra, atravessar o Rio Jordão e estão ali, cara a cara com a terra que todo mundo sonhava tanto adentrar. E aquilo que o papai não fez comigo quando era nenê, agora vai impedir que eu desfrutasse o que está diante de mim. E é exatamente o que Deus estava dizendo. Quando eles eram pequenininhos, quando Deus estabeleceu a circuncisão, estabeleceu em Abraão, Deus estabeleceu a circuncisão como a marca da sua aliança. Era a marca da aliança. E era a responsabilidade de todo pai fazer isso com o filho, o homem, macho. E era para cortar a pele exterior, prepúcio da carne, do seu órgão genital. Porque através dos homens iam reproduzir e vir as outras gerações. Uma aliança que Deus estabeleceu. E cada pai teria que trazer seus filhos para esta aliança com Deus. Deus quer fazer uma aliança com você desde nascer pequenininho. Deus tem uma aliança conosco e essa aliança vai passar de geração para geração é com vocês. Mas teriam que carregar na própria carne a marca de que tem uma aliança com Deus. E essa marca era a circuncisão. Só que naquela época, com 8 dias de vida, o pai circuncidava o filho. Isso era fácil. Doía muito pouco para a criança. Papai levava ali, pegava a faca afiada. Ah, bonitinho esse neném. Olha para o papai aqui. E o neném lá.
E o papai pegava brinquedinho do neném. Ah, neném, não vai doer não. Nós temos uma aliança com Deus. E eu preciso colocar o selo dessa aliança sobre a sua vida.